Nessa videoaula, corrigiremos a atividade da aula anterior, que abordava o conceito de fatoração de expressões algébricas. A primeira questão: ao fatorar o polinômio a à quarta menos a ao cubo mais a ao quadrado, obtemos que forma fatorada, né? O que a gente pode observar? Inicialmente, a gente observa que o a ao quadrado é fator comum, porque nós temos aí três potências de a à quarta, a ao cubo e a ao quadrado. O fator comum vai ser aquela potência de a com o menor expoente. Então, no caso, o fator comum será o a ao quadrado. Se o a ao quadrado é fator comum, a gente pode colocá-lo em evidência. Então, nós vamos ter uma expressão desse jeito aqui. Está aí a expressão original. Eu vou colocar o a ao quadrado em evidência. E entre parênteses, a gente vai obter então os valores entre parênteses, dividindo cada parcela pelo a ao quadrado, que é o fator comum. Então, observem, quando eu pego a à quarta dividido por a ao quadrado, dá a ao quadrado, porque você vai subtrair os expoentes, né? 4 menos 2 dá 2, por isso a ao quadrado. Menos a ao cubo dividido para a ao quadrado dá menos a elevado a 1, também por causa da subtração dos expoentes. Lembrando que a elevado a 1 dá a, então ficaria apenas menos a. E por fim, mais a ao quadrado dividido para a ao quadrado dá mais 1. Dessa forma, então, nós vamos ter que a forma fatorada de a à quarta menos a ao cubo mais a ao quadrado, ela será a ao quadrado que multiplica entre parênteses a ao quadrado menos a mais 1. De modo, então, que a resposta correta é o item E. A segunda questão: o polinômio 2ax mais bx menos 10a menos 5b é representado na forma fatorada por qual dessas opções que nós temos aí para assinalar? Primeiro vamos observar que nós não temos um fator comum em todas as quatro parcelas. Mas se nós agruparmos duas a duas, a gente vai sim obter fator comum. Então, na verdade, essa segunda questão, ela aborda a fatoração por agrupamento. A gente vai agrupar essas parcelas duas a duas, vai colocar o fator comum em evidência de cada grupo de duas parcelas até chegarmos na forma oficial que a gente quer, né? Até chegar na resposta final. O que a gente pode observar? Inicialmente, nas duas primeiras parcelas, 2ax mais bx, a gente percebe que o x se repete. Então, você pode colocar o x em evidência. Nas duas últimas parcelas, menos 10a menos 5b, você percebe que o menos 5 se repete. Então, você pode colocar o menos 5 em evidência. Fica mais ou menos dessa forma que a gente está observando. Ó. Em 2ax mais bx, eu coloco o x em evidência e entre parênteses vai ficar o 2a mais o b. E nas duas últimas parcelas, menos 10a menos 5b, eu coloco o menos 5 em evidência e aí entre parênteses fica também 2a mais b, porque a gente vai pegar menos 10a dividido para menos 5 dá 2a positivo e menos 5b dividido para menos 5 dá b positivo. Dessa forma, a gente tem inicialmente, na forma fatorada, né, x que multiplica 2a mais b, menos 5 que multiplica, entre parênteses, 2a mais b também. Chega nesse ponto, a gente dá uma observada e percebe que o 2a mais b é fator comum, porque ele se repete nas duas parcelas que restaram. Então, eu coloco 2a mais b em evidência e entre parênteses vai ficar o x, que multiplicava o 2a mais b, e o menos 5, que também multiplicava o 2a mais b. Com isso, então, a gente obtém como forma fatorada de 2ax mais bx menos 10a menos 5b, a sua forma fatorada é 2a mais b, que multiplica x menos 5. De forma que a resposta correta é o item C. A terceira questão. A figura abaixo nos mostra um quadrado ABCD, um quadrado ABCD com lados de medida x, e além disso nós temos um retângulo CEFD. Esse retângulo CEFD seria um retângulo de medidas x e y. Além disso, nós temos, juntando esse quadrado com esse retângulo, a gente obtém um outro retângulo, um retângulo ABEF. E aí você observa que as dimensões desse retângulo ABEF, ele vai ter largura x e comprimento x mais y.
A partir da figura, a área do retângulo ABEF, que é o retângulo maior, né, é quanto? Observe que eu quero saber qual é a área desse retângulo. Para eu obter a área desse retângulo, a gente vai observar o seguinte. O retângulo ABF ele é formado juntando o quadrado ABCD, esse quadrado ABCD que tem lado x, com o retângulo CDFE. Lembrando que esse retângulo CDFE, ou na verdade CFD, tanto faz, né? É a mesma coisa, só muda a ordem. Esse retângulo ele tem dimensões x e y. Então o que nós vamos fazer? A área do quadrado ABCD de lado x é x ao quadrado. Por outro lado, a área do retângulo CDFE de dimensões x e y é xy. X vezes y, xy. Isso quer dizer que o retângulo maior, que é o retângulo ABEF, que é formado juntando o quadrado com o retângulo CDFE, esse retângulo maior ele vai ter área juntando x ao quadrado mais o xy. Então, a área do retângulo ABEF seria x ao quadrado mais xy. O problema é que você não tem essa opção para marcar. Você não tem a opção para marcar, então você vai fazer o seguinte. Você percebe que você precisa fatorar a expressão. E aí, olhem que o x é fator comum, porque ele se repete. Então, colocando o x em evidência, entre parênteses fica x ao quadrado dividido para x dá x, mais xy dividido para x dá y. Ou seja, x ao quadrado mais xy é, na verdade, fatorado, né? X que multiplica x mais y. Desse modo, então, a área do retângulo ABEF é x vezes x mais y, de modo que a resposta correta é o item D. A quarta questão. Certo dia, durante a aula de matemática, a expressão a seguir foi colocada na lousa. A expressão é x ao quadrado mais 4x mais 4 sobre x à quarta menos 4x ao quadrado. Essa expressão ela foi, então, pedida aos alunos que fatorassem, né? E que simplificassem a expressão. Então, foi colocado lá na lousa e foi pedido que os alunos fatorassem essa expressão e simplificassem. Deste modo, aqueles alunos que fatoraram corretamente encontraram o que como resposta? Ou seja, quando eu fatoro e simplifico essa expressão acima, qual o valor que eu obtenho? Vamos então ver como é que fica isso, né? Nós temos o seguinte, a partir da expressão x ao quadrado mais 4x mais 4 sobre x à quarta menos 4x ao quadrado, primeiro você observa que esse numerador, x ao quadrado mais 4x mais 4, na forma fatorada, é x mais 2 ao quadrado. Se você pegar, então, x mais 2 ao quadrado e desenvolver, você vai obter x ao quadrado mais 4x mais 4. Por outro lado, no denominador, você percebe que o x ao quadrado é fator comum. Quando você coloca o x ao quadrado em evidência, entre parênteses fica x à quarta dividido para x ao quadrado dá x ao quadrado e menos 4x ao quadrado dividido para x ao quadrado dá menos 4. Então você tem no denominador x ao quadrado que multiplica x à quarta menos 4. O que a gente pode fazer mais ainda? A gente pode fazer o seguinte, o numerador x mais 2 ao quadrado, todo número ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. Então, x mais 2 ao quadrado é x mais 2 vezes x mais 2. Tudo isso sobre x ao quadrado que multiplica. Esse x ao quadrado menos 4, observem que é equivalente a x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ou seja, isso é uma diferença de quadrados. Toda diferença de quadrados pode ser fatorada no produto da soma pela diferença de dois termos. Então, você vai fatorar esse x ao quadrado menos 4, você fatora como x mais 2 vezes x menos 2. E o que eu faço agora, então? A gente pode cortar um x mais 2 do numerador com um x mais 2 do denominador. Quando eu corto x mais 2 com x mais 2, vai sobrar em cima, no numerador, apenas um x mais 2, e no denominador vai sobrar x ao quadrado que multiplica x menos 2. Dessa forma, então, a forma fatorada, né, dessa expressão é equivalente a x mais 2 sobre x ao quadrado vezes x menos 2. De maneira, então, que a resposta correta é o item B.
A quinta questão. O uso de expressões algébricas é muito comum na área da engenharia civil. Por isso, ao participar de uma seleção para ser mestre de obra, isso em uma praça de sua cidade, Roberto tinha, dentre as questões da prova, a seguinte. Então, você tinha a questão: simplifica a expressão algébrica a seguir. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado sobre a ao quadrado menos b ao quadrado. Diante dessa questão, o que nós temos? Roberto acertou a questão. Como ele acertou a questão, desse modo, como ficou essa questão simplificada? Ou seja, se eu pegar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado sobre a ao quadrado menos b ao quadrado, simplificar vai dar quanto? Vamos lá então, né? Para eu poder simplificar essa expressão, eu vou ter que fatorar. Na fatoração, percebam que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, isso vai ser, na verdade, a mais b ao quadrado. Se eu pegar a mais b ao quadrado e desenvolver, vai dar ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Por outro lado, o denominador, a ao quadrado menos b ao quadrado, quando a gente fatora, isso vai ser a mais b vezes a menos b. A partir disso, o que a gente pode fazer ainda? Observem que esse a mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b. Então, você pode cortar um a mais b do numerador com o a mais b do denominador. Quando eu faço esses cortes, sobra a mais b no numerador, um deles, né, já que eram dois, e a menos b no denominador. O que quer dizer, então, que a forma fatorada dessa expressão, forma fatorada e simplificada dessa expressão, é a mais b sobre a menos b. De modo que a resposta correta é o item B. A sexta questão. O polinômio a vezes a menos b mais x vezes a menos b. Ele é representado na forma fatorada como? Por quanto? Percebam que esse polinômio está parcialmente fatorado. Então, a gente pode finalizar a sua fatoração pelo fator comum. Porque você pode observar que o a menos b é fator comum. Ele se repete nas duas parcelas. Quando eu coloco o a menos b em evidência, no outro parêntese vai ficar o a, que estava multiplicando o a menos b, mais o x, que também estava multiplicando o a menos b. Com isso, então, a gente tem que a forma fatorada desse polinômio, a vezes a menos b, mais x vezes a menos b, vai ficar a menos b vezes a mais x. Com isso, então, a resposta correta é o item B de bola. E dessa forma, então, a gente finaliza essa videoaula, onde a gente corrigiu uma atividade que abordava o conceito de fatoração de expressões algébricas.